Você teria coragem de morrer por aquilo que acredita? Ou trocaria a verdade pela sobrevivência? Se você sente que está vivendo no automático, sem saber se é você mesmo ou apenas o que esperam que você seja, este vídeo é para você. Hoje, você vai ouvir o discurso de um homem que preferiu morrer a trair sua consciência. O nome dele era Sócrates. E o que ele disse antes de morrer pode virar a chave da sua vida. Cidade de Atenas, 399 a.C. O berço da democracia, a terra dos deuses. E também o palco da execução de um homem que ousou pensar. Sócrates não escreveu nada. Tudo o que sabemos dele veio dos seus discípulos, especialmente Platão. Mas o que ele deixou para o mundo foi muito mais do que livros. Foi um estilo de vida, uma postura diante da existência. No diálogo chamado Apologia, Platão registra o discurso de defesa que Sócrates faz diante dos seus acusadores. Mas não se trata de uma tentativa desesperada de evitar a morte. É, na verdade, a última aula, e talvez a mais importante. Sócrates foi acusado oficialmente de duas coisas: corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Mas o que realmente o condenou foi algo bem mais perigoso: fazer as pessoas pensarem. E quando uma sociedade vive de aparências, de convenções, de certezas sem reflexão, o pensador vira inimigo. Sócrates fazia perguntas que desestabilizavam. Questionava os políticos, os poetas, os juízes e, principalmente, revelava que os que pareciam saber, na verdade, nada sabiam. Tudo começou com o oráculo de Delfos. Perguntaram à sacerdotisa quem era o homem mais sábio de Atenas. A resposta foi Sócrates. Mas Sócrates não entendeu. Ele se considerava ignorante. Então, saiu pela cidade interrogando os sábios da época e percebeu que eles falavam com segurança, mas não sabiam justificar nada do que diziam. E foi aí que compreendeu. Sou mais sábio porque sei que nada sei. Essa é a base da filosofia socrática. A verdadeira sabedoria não é acumular respostas. É reconhecer os limites da própria ignorância e manter-se em estado de busca. Sócrates não dava aulas, ele perguntava. Seu método, conhecido como maiêutica, consistia em ajudar o outro a parir a própria verdade, como uma parteira da alma. Primeiro, ele desmontava as certezas do interlocutor. Depois, conduzia o pensamento com perguntas cada vez mais profundas, até que o outro perceber que não sabia o que achava que sabia. Esse processo era doloroso, humilhante para alguns, libertador para outros. Porque pensar de verdade exige coragem. Coragem de desconstruir. Coragem de desapegar do ego. Coragem de nascer de novo. Sócrates dizia que tinha dentro de si uma voz, uma espécie de sinal divino, que ele chamava de daimonion. Essa voz nunca mandava fazer, mas sempre impedia o erro. Era como uma consciência afiada, um freio espiritual. E ele acreditava que essa voz era enviada pelos deuses para guiá-lo. Isso mostra que, para Sócrates, a moralidade não dependia das leis da cidade, mas de uma escuta interior, de um compromisso radical com a verdade da alma. Talvez a frase mais célebre da Apologia seja esta: uma vida não examinada não merece ser vivida. O que isso significa? Significa que viver sem refletir, sem se questionar, sem buscar sentido, é apenas existir por inércia. Viver não é respirar, é assumir responsabilidade sobre si mesmo. É deixar de ser espectador e passar a ser autor da própria história. Mas isso custa. Custa conforto, custa aprovação,
custa até a própria vida, como custou a Sócrates. Sócrates poderia ter se safado. Bastava chorar, apelar, trazer os filhos para causar pena. Mas se recusou. Não queria ganhar a vida vendendo sua alma. Disse: prefiro morrer a deixar de filosofar. Ele sabia que a maioria estava errada. E aqui surge uma crítica poderosa à própria democracia ateniense. O governo da maioria não garante justiça, porque a maioria pode ser levada pelo medo, pela ignorância e pelo ressentimento. A condenação de Sócrates foi legal, mas foi injusta. Condenado à morte por cicuta, Sócrates não tremeu. Ele dizia: temo mais cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça. E, diante da morte, oferece uma reflexão surpreendente. Talvez a morte seja um sono profundo, sem sonhos, ou talvez seja uma mudança de morada, onde encontrará os grandes espíritos e continuará conversando. De um jeito ou de outro, não é algo a temer. O verdadeiro mal é viver sem verdade. É trair a própria consciência. É calar a própria alma. Sócrates morre, mas não é o fim. É o começo de um terremoto que atravessa os séculos, porque ele plantou uma semente, a semente da dúvida, a semente da coragem ética, a semente da liberdade interior. E deixou um aviso: se vocês acham que vão calar a filosofia matando-me, estão enganados. Outros virão, e serão ainda mais incômodos. Então, eu te pergunto, você está vivendo uma vida examinada? Ou está apenas cumprindo o script, buscando aprovação, seguindo o fluxo? Você tem coragem de viver de forma verdadeira, mesmo que isso signifique ser rejeitado, criticado, até abandonado? A apologia de Sócrates não é uma defesa no tribunal. É uma convocação. Pare de fugir da sua consciência. Comece a viver como quem tem uma alma. Se essa mensagem te tocou, se inscreve no canal e ativa o sino, porque nos próximos vídeos vamos continuar com mais filósofos, mais ideias proibidas, mais perguntas que incomodam. E compartilha com alguém que precisa despertar. Alguém que está dormindo com os olhos abertos, alguém que precisa ser picado por esse tábano chamado filosofia. Porque às vezes, o primeiro passo para viver de verdade é morrer para a mentira.